A gente costuma discutir sustentabilidade como se fosse um sinônimo de coisas ecológicas, né? Sustentabilidade exatamente, né? Sustentabilidade é ecologia, sustentabilidade é o meio ambiente, é o planeta, e isso não é real, né? A sustentabilidade, ela é, antes de um conceito, um modo de ser. Eu entendo que a sustentabilidade, ela é a força que dá a possibilidade de gerar vida. Sem ela, a gente não consegue ter vida. É o que a gente está experimentando agora com todas essas coisas que a gente vem sofrendo planetariamente, ecologicamente, através do meio ambiente. Por quê? Porque ser humano e meio ambiente, todas as espécies animais, são uma coisa só, um conjunto, um sistema único. Então, pensar sustentabilidade como única e exclusivamente um meio ambiente, é aí que a gente começa a errar as coisas, né? Então, a medicina, ela pode ajudar na sustentabilidade a partir do momento que ela traz esse conceito à baila, como chamam aí, né, Valdir? Uhum. Então, trazer essa questão de que você, a sua ecologia, entre aspas, interna, o seu corpo, o seu comportamento, a sua cultura e o ambiente são só diferentes aspectos da mesma questão, da mesma sintonia ou da mesma manifestação que é a vida, né? Perfeito. Então, dentro do conceito da medicina integral, inclusive, doutora Roberta, tem esse conceito da sustentabilidade como parte integrante, não é isso? Sim, na conscientização, não é isso? Sim, a sustentabilidade, ela é a força motriz, né? Então, dentro do conceito da média integral, o que existe a partir do momento que você está conectado consigo mesmo e está percebendo as suas próprias necessidades e está pensando, refletindo, pensar não é exatamente o termo, mas refletindo, né, sobre os seus atos, você vai consumir menos, você vai perceber o quão menos você vai entrar na onda de consumo e consumir mais conscientemente. Eu não gosto muito dessa palavra, Baldan, porque eu acho que isso gera uma série de discussões, mas vamos utilizar aqui, né? É o consumo consciente, é o consumo responsável. Responsável não porque eu estou consumindo um copo de água que eu vou jogar fora daqui a pouco. Não é responsável pela ação em si, mas responsável por si mesmo. Responsável pela sua capacidade de consumir aquilo, se aquilo é necessário para você naquele momento e qual é a necessidade daquilo. Em relação ao Márcio 40, falou o seguinte: o taoísmo ensina que o ser humano deve se satisfazer com o que lhe é necessário. Esse conceito pode ser um ponto de partida para a sustentabilidade, inclusive na saúde? Primeiro eu respondo porque diz respeito ao taoísmo. Que também diz respeito, né? A gente só percebe quais são as nossas reais necessidades no momento em que a gente está de frente ou de posse não é exatamente o termo, mas em contato com aquilo que a gente realmente é, com a nossa face original, com o fluxo de vida, ou seja, de sustentabilidade que existe dentro de nós. Porque nenhum de vocês, nenhum de nós fica pensando nos batimentos cardíacos, em quantas respirações vocês vão fazer, processo digestivo que está acontecendo, em 1 bilhão de reações bioquímicas que estão acontecendo no seu corpo agora. Alguém pensa para isso. E esse alguém que pensa é a sustentabilidade. Sustentabilidade está aqui sustentando em equilíbrio o seu corpo. E assim como é dentro, é fora. Então, se você estiver conectado com essa força que está dentro, a gente com certeza vai respeitar toda a força de sustentabilidade que existe fora para promover a vida. E volto a dizer, sustentabilidade, mais do que um conceito, ele é um jeito de ser, é um modo de ser, né? E não se pode pensar sustentabilidade simplesmente ambiental. A gente precisa pensar sustentabilidade do ponto de vista filosófico, do ponto de vista existencial, eu diria. Com certeza. As indústrias só produzem o que produzem porque a gente consome. Mas também você imagina as campanhas políticas não, as campanhas publicitárias, existe um Leviatã que eu me referi aqui na sua ausência, me refiro novamente, existe o Leviatã que é exatamente isso, né? Preciso consumir mais, eu tenho um celular que tem uma câmera de 1 megapixel, mas saiu um que tem 1,3 megapixel e tem 4 cores e que toca musiquinha e que vibra, dá cambalhota e solta
né? Assopra um chicletinho e é aquela coisa. E existe. Mas é porque a gente procura substitutos, né, para nosso próprio vazio. E esse vazio só vai ser preenchido no momento em que você olhar para ele, olhar para você e estar em contato com você. Mas para isso a gente precisa respirar, precisa se acalmar no trânsito. Tratando do corpo físico, vai se tratar também do ponto Sim. de vista da sustentabilidade? Então, você, de novo vou voltar na questão de que o seu corpo físico ele é uma representação micro daquilo que é macro, né? Daquilo que é macro é o planeta inteiro, da sustentabilidade do planeta inteiro. Então, se você cuidar do seu corpo físico, não com uma receita médica simplesmente, né? Mas com a atenção naquilo que você come, naquilo que você consome, na quanto você dorme, naquilo que você veste, naquilo que você usa para se transportar, você vai estar cuidando, obviamente, não só do seu corpo físico, mas também da sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito que antes de ser um conceito é um modo de ser, e que existem autores que dizem que ela só acontece no grupo, né? Só acontece coletivamente. Mas a gente precisa lembrar que o coletivo ele começa com um indivíduo, né? Então, se eu começar a sustentabilidade comigo e começar a promover uma cultura de sustentabilidade, um comportamento sustentável, com certeza o ambiente eu não vou precisar pensar sobre ele. Eu vou ter um ambiente sustentável porque eu estou sustentável na minha vida. O ambiente é feito de todos nós. A questão da sustentabilidade da medicina, ao meu ver, não é só uma questão de tratamento, né? É uma questão de diagnóstico. Vem antes disso. Mas, obviamente, o Reiki, ele é uma forma de tratamento que, digo, em algumas partes do mundo reconhecido como uma prática, não exatamente médica, mas de tratamento, de composição ao tratamento médico, né? Quando você fala isso, eu imagino que você esteja falando por não utilizarmos aí nenhum substrato exatamente concreto para obter a cura, né? Nem as finas agulhas do Baldã. Mas eu acho que a gente pode usar as coisas conscientemente e óbvio que nem todos os pacientes podem ser tratados por Reiki e nem todos os pacientes podem ser tratados com homeopatia. E nem todos os pacientes podem ser tratados com quimioterapia. Cada um de nós é um ecossistema próprio. E com isso também a gente não pode e não aceita determinados medicamentos e nem determinados tipos de tratamento. Eu costumo dizer que é como plantar bananeira no Alasca. Não vai rolar. Se a gente plantar bananeira no Alasca, ela não vai nascer. Então a gente precisa do ambiente certo, para o medicamento certo, para a composição certa poder acontecer, a química, a alquimia da coisa poder acontecer. E acho que é importante também a gente nomear e classificar. Prevenção é diferente de promoção. Prevenção de doença é diferente de promoção de saúde ou promoção de bem-estar. O foco na promoção do bem-estar, ele é mais amplo ainda do que a prevenção, simplesmente ele vem de acordo, a promoção de saúde, ela vem na linha da acupuntura que pensa como um todo, pensa sistemicamente, vamos falar assim, né, Baldano? Pensa a coisa isoladamente, não fragmenta, é um jeito diferente de pensar, que eu não sei quem foi que falou aí, sobre a ciência e o paradigma, né? É um paradigma diferente, é um jeito de pensar diferente o ser humano. E sustentabilidade é isso, é um jeito diferente da gente olhar a nossa vida na Terra, a nossa vida própria. Doutora Roberta, muito obrigado.